Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom e eu tenho certeza que você está aqui por conta desta bondade. E se o Senhor te trouxe aqui, não feche o seu coração, esteja com o coração aberto, porque Ele tem uma palavra para você. Hoje Ele vai revelar-se para a sua vida de uma forma única, diferente, uma forma que você nunca viu antes na sua vida. Então está na hora de você se apegar com aquele que pode todas as coisas, aquele que pode fazer por mim e por você. E hoje nós vamos trazer uma verdade espiritual sobre a sua vida. Hoje Deus vai falar com você. Você lembra daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús? Pois bem, hoje eu quero trazer algo que vai tocar o fundo do teu coração a respeito daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. A forma que Jesus se apresenta aos homens. E eu quero que você esteja antenado. Fique comigo aqui até o final desse vídeo, que você vai ver a grande manifestação da presença do Senhor na sua vida. Como Ele tem se manifestado, como Ele se manifestou antigamente, Ele vai manifestar também na sua vida e a bênção vai ser completa, completa. Já aproveita, já pega o link desse vídeo aqui e já compartilha nos grupos, compartilha com os seus amigos, com o amigo de trabalho, com a família, com os irmãos da igreja também. Essa devocional ela vai tocar o coração do Senhor. E no final eu vou orar por você. Você que quer uma oração, coloca aí os seus pedidos de oração e aqui nos comentários. Vai colocando da onde você está me assistindo e o seu pedido de oração também, tá bom? E aí vai ser completa a bênção. Se você não me segue, tem um botão de seguir, já clica nele e já passa a seguir. Ó, a parte boa é, vai lá convidar as pessoas e fala assim, ó, o garçom está trazendo comida de graça. De graça mesmo, aqui a gente não está cobrando nada por essa comida, é um alimento do bom. Quando a gente abre a Bíblia, quando nós abrimos a palavra de Deus, o que nós temos que ver nela? Nós temos que ver Jesus. Nós podemos ver isso no domingo da ressurreição. Nós vemos, domingo passado foi o domingo da Páscoa, né? E para os cristãos é o domingo da ressurreição. Quando o Senhor foi se encontrar com 2 discípulos no caminho de Emaús. Aqueles 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, que significa banho quente. Só que aqueles discípulos estavam desanimados. Talvez como você está desanimado hoje. E o Senhor se aproximou deles e a Bíblia fala que os olhos daqueles 2 homens estavam impedidos de reconhecer Jesus. Está lá em Lucas 24, verso 16. Jesus já havia ressuscitado dos mortos. E não teria sido ótimo se aqueles discípulos o vissem imediatamente e dissesse assim, se Jesus falasse assim, ó, olha aqui minhas mãos perfuradas com os pregos, olha aqui o meu lado, olha aqui a ferida de lança, sou eu, Jesus. Não teria sido ótimo se isso acontecesse? Eu teria pensado que essa seria uma das melhores maneiras de tirar as pessoas do desânimo. Não é isso? Eu acho que você pensa a mesma coisa. Mas é claro que o Senhor sabia que havia algo ainda maior. Então, o que Jesus fez? Ele se aproximou daqueles 2 discípulos e impediu que os seus olhos reconhecessem quem realmente ele era. E caminharam junto por muito tempo. E os olhos deles vão gradualmente se abrindo até que no fim eles reconhecem Jesus Cristo. E eles já conheciam o Senhor na carne. Mas agora deveriam conhecer no Espírito. É esse o cerne. Esse o cerne do Evangelho. Esse o cerne da vida com Deus. Da vida daquele homem e daquela mulher que se associa ao Senhor. Eu creio que todos nós, alegoricamente, estamos nessa estrada. Enquanto nós caminhamos. Nós recebemos luz para conhecer o Senhor intimamente no nosso espírito. E nós vamos ver alguns princípios que eu quero passar para você, nos quais o Senhor conduziu, enquanto caminhavam ali naquela estrada no caminho de Emaús. Eu já peço para você, antes de falar desses princípios, eu já peço para você que curta esse vídeo, que comente nele, está sendo bênção na sua vida. Compartilha também com o máximo de pessoas que você puder e passa a me seguir. Ó, sábado e domingo nós estamos aqui em Cuiabá com a imersão em Power Summit.
e estamos com as últimas vagas, tá? Se você pretende ir, já corra e se inscreva. Eu não sei se vai ter vaga para todo mundo, tá bom? Então você corra lá, se inscreva urgente enquanto o link está válido. O link está na bio, tá bom? E você que ainda não adquiriu meus livros, esses 3 livros aqui, ó. Esse aqui é o livro É Impossível Prosperar Sem Se Mexer. Esse aqui é um Todd, sabe? Isso aqui é uma bala de ouro na sua vida. Esse livro aqui, ó, Desvendando os Segredos do Desbloqueio Emocional, você que é todo cheio de crença limitante, esse aqui ó, é para romper com essas crenças, os bloqueios emocionais. E esse aqui é você que é todo desequilibrado. Você não consegue se equilibrar de jeito nenhum. Esse aqui ó, é o livro de inteligência emocional que eu tenho. Esses 3 livros são lançamentos e você pode adquirir ele comigo, tá? Os 3 livros eu envio para todo o Brasil por R$100, já com o frete. Os 3 livros juntos. Se você comprar cada um é R$30, mais o frete é R$13,75 o frete. Então vai dar R$43,75. Mas se você quiser, já compra os 3, a gente põe num pacote só e você já leva ele e vai ser bênção na sua vida e na nossa também, porque você vai estar apoiando esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é muito importante na minha vida e na vida das pessoas que têm me seguido, né? E a gente usa todo o recurso para nós amplificar o trabalho e chegar mais longe, tá? Então você pode mandar uma mensagem aqui no direct para mim. Eu deixei aqui fixado o direct e aí você manda para mim, para nós estarmos mandando esse livro. Então vamos lá. Os olhos estavam impedidos. Esse é o primeiro princípio. Os olhos estavam impedidos de ver. Por quê? Porque o Senhor ainda não era o centro. Lucas 24, versos 13 ao 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha, nós vemos aqui que o Senhor se aproximou deles e lhes disse: que tipo de conversa é essa que vocês estão aí falando enquanto caminham? Vocês estão tristes, desanimados? E aqueles homens responderam: você é um estranho na cidade? Você não ouviu o que aconteceu recentemente sobre Jesus de Nazaré? Olha, queridos, vejam que os 2 discípulos disseram no verso 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Portanto, a razão aqui pela qual eles estavam desanimados não era porque não acreditavam em Jesus, mas porque Jesus era para eles uma questão secundária, não a principal. Talvez é isso que está acontecendo na sua vida. Hoje, muitos de nós estamos desanimados. Não é porque nós não cremos em Jesus, mas porque para as pessoas o Senhor é apenas o meio para o fim. Eu uso Jesus para minha promoção, eu uso Jesus para o meu sucesso no trabalho, eu uso Jesus para isso, eu uso Jesus para aquilo. Não deve ser assim. Quando nós estudamos a Bíblia, não devemos usarmos a Bíblia com o propósito de encontrar uma maneira de prosperar, mas nós temos que olhar para a palavra com o propósito de ver Jesus. Aí, quando você consegue enxergar Jesus, você prospera. Para aqueles discípulos no caminho de Emaús, Israel era o tema principal. Talvez no que diz respeito a você, a sua família seja o seu assunto principal, os seus filhos sejam o seu assunto principal, suas finanças sejam o assunto principal, a sua carreira seja o assunto principal. O que quer que seja, não deveria ser assim. Jesus não é um assunto secundário. Quando você estudar a sua Bíblia, faça-o para ver Jesus. Muitas pessoas agem como aqueles discípulos. Elas dizem: estamos tristes porque pensamos que Jesus faria nosso filho passar no concurso. Pensamos que Jesus prosperaria nossa família. A verdade é que Jesus não é o centro. Eles querem usá-lo para alcançar o que realmente pensam que é o centro. O Senhor é tão amoroso e tão bondoso que Ele tem prazer de dar tudo o que desejamos. Não importa a nossa necessidade, Ele diz: pode pegar o que você quiser. Há abundância de bênção para nós, queridos. Porém, nós precisamos chegar ao nível de maturidade em que o nosso ponto central não seja mais as bênçãos, mas o próprio Senhor Jesus. Os discípulos do caminho de Emaús não reconheceram o Senhor, porque não tinham como centro do seu pensamento. Sentiam-se frustrados,
porque queriam ver a libertação de Israel, não a glória do Senhor. E no verso 19, os dois discípulos se referem a Jesus como profeta. Eles não tinham visto realmente Jesus Cristo como o Senhor, o Messias, o Salvador. Forte isso aqui, não é? É muito forte. Tá gostando? Esse foi o primeiro princípio. O segundo, antes de falar do segundo, eu quero lembrar você que ainda não se inscreveu para a imersão em Power Summit, o link está na bio, tá bom? Vai lá, clica no link da bio, se inscreva agora mesmo. Nós estamos encerrando as inscrições, tá? É sua última chance de participar do Empower Summit, sábado e domingo. O link está na bio. Segundo princípio, conhecer Jesus. Hoje é vê-lo nas Escrituras. Você quer conhecer Jesus? Veja na palavra de Deus. Lá em Lucas 24, verso 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram. As duas repreensões são tolice, seus tolos, seus sem conhecimento, e lentidão de coração para crer. Essas são as duas repreensões de Jesus. Se estavam desanimados era porque não tinham conhecimento, ou se tinham, demoravam a crer. Qual foi então, e ainda é a solução? No verso 27 dessa palavra, nós vemos que o Senhor Jesus explicou por meio das Escrituras coisas que pertenciam a Ele e não a Israel. Então, por que será que Jesus bloqueou os olhos daqueles homens? É uma pergunta, né? É uma pergunta que nós podemos fazer. Porque era mais importante que os discípulos o vissem nas Escrituras do que fisicamente. Então, em todas as épocas, tem a mesma oportunidade as pessoas. Hoje nós não estamos em Imaús, não estamos onde Jesus andou, mas mesmo assim temos a mesma oportunidade. Por quê? Porque todos nós podemos ver o Senhor Jesus nas Escrituras. E quando você vê Jesus, você é transformado. Lá em Lucas 24, 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Sabe, querido, o Senhor poderia ter simplesmente dito aos discípulos: olhem, sou eu. Mas em vez disso, ele passou a mostrar nas Escrituras tudo o que estava escrito a respeito dele. E isso aconteceu para nos mostrar que a maneira como conhecemos o Senhor hoje, na nova aliança, é pela revelação da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz que não mais conhecemos a Jesus segundo a carne, ou seja, pelos nossos sentidos naturais, mas o conhecemos pelo Espírito. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Então nós precisamos entender que todo o Velho Testamento fala de Cristo por meio de símbolos e analogia. Cristo é a chave para nós entendermos o Velho Testamento. Lamentavelmente, muitos o leem vendo apenas a lei. Mas se nós vermos a lei sem enxergarmos Cristo, nós não vamos desfrutar da vida e a abundância, a vida abundante que Ele tem para cada um de nós. Você está entendendo, está compreendendo essas verdades que eu estou trazendo aqui para você? Escreve aqui nos comentários: eu estou entendendo. E já vai curtindo aí, colocando um coraçãozinho, tá bom? Se você não me segue, passa a seguir. Compartilha, pega o link e compartilha com o máximo de gente. Compartilhe aí, porque eu tenho certeza que pessoas vão ser tocadas e transformadas pelo poder de Deus. O terceiro princípio: quando o pão é partido, os nossos olhos se abrem. Enquanto os dois discípulos estavam ali caminhando para a aldeia de Emaús, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E o Senhor, ele lhes pergunta a respeito do que estavam falando. E eles relatam como Jesus havia sido morto pelas autoridades. Eles, porém, não o reconheceram. E nesse ponto aqui, o Senhor já começou a expor-lhes as Escrituras, mostrando tudo o que estava escrito a respeito dele. Então, quando eles chegaram ali na casa, eles constrangeram o Senhor para que entrasse. E quando o Senhor entrou e pegou o pão e partiu, os olhos daqueles homens se abriram e viram que era Jesus. Aleluia. Está aqui, ó. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, deu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, meu amado, é interessante aqui
que a mesma expressão é usada para Adão e Eva quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali se diz que os olhos deles se abriram. Mas agora, os olhos dos discípulos se abriram quando o pão foi partido. No Novo Testamento, foi assim. Adão e Eva comeram da comida errada e tiveram os olhos abertos para o pecado. Mas no Novo Testamento, os discípulos comem da comida certa e os olhos são abertos para ver o autor da vida. Aleluia! Isso, olha, essa passagem aqui, ela me deixa, sabe? O meu corpo, ele responde. Ele responde. Por quê? Porque eu me arrepio todo. Só de saber isso. Só de saber que quando Adão e Eva comeu do fruto proibido, os olhos abriram para o pecado. Mas quando nós comemos de Cristo, comemos o pão da vida, os nossos olhos abrem-se para a glória de Deus, são abertos para contemplar a Cristo. Então, existe um grande poder na ceia do Senhor. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, os nossos olhos espirituais são abertos e nós recebemos revelação do Senhor nas nossas vidas. Por isso que eu sempre falo, não negligencie a mesa do Senhor. Participe da mesa do Senhor. E toda vez que você participar da mesa do Senhor, espere vê-lo com os olhos da fé. Se você comer da carne e beber do sangue, você vai ter a luz. E você vai ser transformado de glória em glória. Então a ceia não é para nós olharmos para nós mesmos, mas é para nós olharmos para o Senhor. Muitos estão atentos aos seus próprios pecados, pensando com isso, tornarem-se dignos de participar do pão. Mas tudo está relacionado com Cristo, e não com os seus problemas, com as suas enfermidades, com as suas lutas. Glória a Deus. Poderosa essa mensagem, não é? Antes de eu falar do quarto princípio, quarto e último, eu quero chamar você. Você que ainda não me segue, passa a me seguir. Compartilha esse link aqui com outras pessoas, tá? Vou ter sábado e domingo agora a nossa imersão em Power Summit aqui em Cuiabá. Eu quero que você me ajude nisso aí. Compartilha com o máximo de pessoas isso aqui. Quem está me assistindo pelo Insta, pelo TikTok, o link está na bio. E você que está me assistindo pelo Insta, tem esses 3 livros aqui, ó. Esses 3 livros aqui são meus lançamentos. Você que quer abençoar esse trabalho que o Claudemir faz, esse aqui é um livro de inteligência emocional, desbloqueando o teu potencial emocional. Esse aqui é aquele livro de reprogramação de crenças, tá? Você pode reprogramar as suas crenças, desbloquear todas elas na sua vida. E aqui você pode destravar a prosperidade na sua vida. Esses 3 livros, você vai adquirir os 3 já com a postagem no correio por R$100, tá bom? Eu deixei aqui o fixado o meu contato, você pode mandar para você adquirir o livro, tá joia? Então o coração, o quarto princípio e último é: o coração aquecido é sinal de olhos abertos. Isso mesmo. Então no fim, a prova incontestável de que havia estado com o Senhor Jesus, sabe o que aconteceu? O coração daqueles homens, que ardia enquanto ele lhes falava, né? Foi tocado, foi aberto. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Sabe, querido, quando nós desfrutamos do Senhor em nosso espírito, espontaneamente, o nosso coração entra em santa combustão. Aleluias. Oh, é muito triste ver cristãos que vivem sem essa chama ardendo em seu interior. E o apóstolo Paulo, ele diz aos romanos: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Está lá em Romanos 12:11. Ou seja, sirvam ao Senhor com o seu espírito em chamas. Nós precisamos ter esse espírito fervoroso. Nós precisamos ter um espírito fervendo em ebulição. É isso que nós temos que ter todo dia. Você não sente alegria quando você está ouvindo uma palavra dessa? Quando você está recebendo uma palavra dessa na sua vida? Quando Jesus pregava, o coração das pessoas ardia. Aqueles discípulos estavam familiarizados com essa sensação poderosa. Por isso perceberam que Jesus estava com eles. Se o seu coração arde, meu amado, você pode estar certo de que o Senhor está se revelando a você. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por esse tempo, por esse momento.
Obrigado por se revelar a nós através das Escrituras. Como meu coração se alegra, Senhor. Como meu coração se alegra diante da beleza do Senhor, da tua santidade. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Não existe nada melhor do que estar diante do Senhor. Que esse calor, que esse fogo, o fogo do Senhor, possa nos queimar por dentro e por fora, nos purificar de toda imundícia, nos trazer revelação, nos trazer clareza de que nós precisamos andar verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada vida aqui possa receber a vida abundante do Senhor em nós e vivermos dias poderosíssimos, dias de glórias, dias de um toque do Senhor, sentir esse toque do Senhor tocando as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a ação do maligno que está agindo contra esse amado irmão, contra essa amada irmã. E eu declaro que você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus é bom. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Hoje, às 19 horas, horário de Brasília, nós vamos estar aqui. Vou trazer mais uma aula para você. Mas eu quero te convidar para você estar comigo na minha imersão, o Empower Summit. Você que ainda não se inscreveu, você que é aqui da região da Baixada Cuiabana, o link está na bio. Eu quero só lembrar você que as nossas vagas estão acabando, tá? Nós estamos fazendo um grupo, nós estamos fechando uma sala, vai ser algo VIP, bem VIP mesmo. Então se eu fosse você, eu não perdia não. Você sabe o que é VIP? É isso aí, é VIP. Você vai estar comigo nesse ambiente VIP. E nós vamos tocar o terror. Tocar o terror na terra. Vamos aterrorizar o inimigo que está aterrorizando você. Beleza? O link está na bio. Já clica no link da bio e se inscreva agora mesmo. E você que não adquiriu o meu livro, são 3 livros aqui, ó. Esses 3 livros é o livro da prosperidade, esse aqui, ó. É impossível prosperar sem se mexer. Esse livro aqui, ó, é para você reprogramar suas crenças, é desbloquear aí a sua mentalidade, tá? E esse aqui, ó, é para você ajustar aí o seu termômetro emocional. É o desbloqueando o seu potencial emocional. Então você vai ajustar esses 3 livros, você vai adquirir eles, são lançamentos meus. Você vai adquirir através desse número que eu deixei aí. Você pode entrar em contato comigo para você ter esse livro em suas mãos. Eu vou mandar para todo o Brasil. O valor dele, os 3 livros juntos, com a postagem já, vai dar R$100, tá bom? Eu agradeço você e compartilha com o máximo de pessoas possível. Fique na paz do Senhor Jesus.